testemunho, conhecerão Jesus. Quem conhecerão? Meu Deus, forte. Qualquer lugar que você for, amém? Amém. Então vamos orar? Amém. Grande Deus e poderoso Pai, nesta hora, Deus amado, queremos compartilhar da Tua palavra, mas sem a ação do Teu Espírito Santo fica impossível, Pai. Mas nós queremos, ó Deus amado, a ação do Teu Espírito na mente e no coração de cada um, Deus. Fala através das nossas vidas e penetra, meu Deus, em cada um, meu Pai, que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, por que acontecem coisas na sua família, nas pessoas que você conhece, no trabalho, em qualquer lugar, vizinhos, e muitas vezes você não entende? Por quê? Por que será? A Bíblia nos fala, boa pergunta. A Bíblia nos fala, nós vamos ler, você pode abrir sua Bíblia lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, no Novo Testamento, página 1500, 1 Coríntios, aleluia, diga aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 2. Aleluia. Irmãos, o pastor sempre tem falado aqui, é importante vir na escola dominical, porque você precisa aprender mais da palavra de Deus. Ah, mas eu aprendo em casa. Glória a Deus. Mas é importante você ouvir a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 em diante. O título diz assim, ó, a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Aleluia. Fala assim, o que o Espírito Santo me ensinar, O que o Espírito Santo me ensinar, esta é a verdadeira sabedoria. essa é a verdadeira sabedoria. Glória a Deus. Amém. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, né? Ah, eu sou formado em tal curso, não é essa sabedoria não, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, Meu Deus. mas falamos a sabedoria de quem? De Deus. Em mistério, glória. Aleluia. Glória a Deus. Outrora oculta, no passado era oculto, ninguém entendia, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Depois a gente vai ver como, através de Jesus. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê? Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Meu Deus. Irmão, olha que interessante. Muitos não vão na igreja. Sabe por quê? Porque falta desconhecimento. Por quê? Se eles conhecessem a sabedoria de Deus, estava cheio de Deus. Se eles conhecessem a sabedoria de Deus, a Bíblia fala, se o povo judeu na época, os hebreus na época lá, se eles conhecessem quem era Jesus, não tinham crucificado. Mas tudo tinha um propósito de Deus. Não é verdade? Fala assim comigo, senhor. Deus tem um propósito. Para todas as coisas. Mas nós devemos deixar que o Espírito Santo haja nesse propósito. Deus tem propósito para mim e para você, mas muitas vezes nós impedimos desse propósito realizar. Por quê? A gente coloca a nossa sabedoria, a nossa experiência, eu acho isso, eu acho aquilo, eu não penso dessa maneira, eu não acho que é assim, que está escrito dessa maneira, e acaba perdendo a oportunidade de crescer mais.
E a Bíblia fala que essa sabedoria, que às vezes a gente acha que é a nossa agiologia acaba sendo uma sabedoria nossa. Ah, mas eu fui ensinado assim, eu já fiz tal curso, eu já frequentei a igreja há 10 anos, eu conheço essa palavra, e eu vejo que é assim. E o Espírito Santo fala de outra forma, e você às vezes não quer ouvir a voz. Meu Deus. E a Bíblia fala que nós devemos, para conhecer a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente. Não, o que é renovar a mente? Renovar a mente é não determinar para você mesmo que qualquer assunto já está finalizado. Não, eu acredito dessa forma, pronto. Eu faço dessa forma, eu tenho o meu ritual, a minha maneira de fazer as coisas, a minha maneira de orar, a minha maneira de ler, a minha maneira de ir na igreja. Eu gosto assim da igreja. Eu não gosto da igreja assim, eu gosto desse tipo. Quando você limita o poder do Espírito Santo, o tipo aqui, o ensino do Espírito Santo, você está limitando, você não está deixando o Espírito Santo te ensinar. Meu Deus. É como um copo de água. O copo é você, a água é a sabedoria que você vai adquirindo na vida, conhecimento. Aí você vai adquirindo na vida, chega, você para aqui. Aí você aceita Jesus e quer aprender da palavra de Deus. Aí o Espírito Santo fala assim: como é que eu vou te ensinar se você está cheio de si, está cheio de sabedoria humana, está cheio de axiologia? E aí às vezes a gente anda na carne. Então você vê que seu parente às vezes não vem na igreja. Por quê? Porque acha muita coisa, é verdade, não, acho que não tem problema não, acho que não precisa, acho que beber não tem problema, acho que não precisa ir na igreja, aí eu posso orar em casa, aí eu acredito em Deus. Por quê? Bobagem. E na igreja? Por quê? A sabedoria do homem dele mesmo, está cheio, e aí o Espírito Santo, difícil, então por isso aí eu continuo na Bíblia. Sabedoria é essa, nenhum dos poderá descer a conhecer, porque se eu tivesse conhecido, jamais teríamos explicado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, olha que mesmo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Glória! Vou ler de novo, só os dois falaram. Só os dois para nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para todo mundo. A Bíblia não fala para todo mundo. Nem olhos ouviram, nem ouviram. Deus tem preparado para todo mundo. Para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Para aqueles que acreditam na bondade de Deus. A bondade de Deus vai te seguir. Amém. Então, essa é a sabedoria. Mas Deus, aqui nem olhos viram, mas Deus não revelou pelo Espírito, ele maiúsculo, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então quem revela o que você precisa é o Espírito Santo. Quer ver? Vamos ler só uma página aqui, quer ver? Vou ler só para você, irmão. Romanos 8, não precisa abrir não. Fala assim, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deus não revelou porque o Espírito é todas as prescritas. O Espírito Santo é prescrito, ele procura prescrutar o que é? É procurar, é conhecer o seu coração. Eita, meu Deus! O seu coração. Mas Jesus lê o coração, lê a mente, o que a pessoa está pensando. Lê.
O Espírito Santo é o diabo não faz isso. O diabo manda coisa para estratégia. Sabe o que ele faz? Ele manda coisa. Se você reagir, opa, né, dessa maneira, né, aí ele já está sabendo mais ou menos. O Espírito Santo é aqui. Lembra daquela história? Jesus foi curar o paralítico. Aí quando ele foi curar o paralítico, ele falou assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí a Bíblia fala que eles arrazoaram no coração, ou seja, começaram a pensar e não falaram. Que é isso para perdoar pecado? Só Deus. Aí Jesus deu o pensamento deles. Por que arrazoais no nosso mente, no seu coração? Porque ficar pensando, falando coisa que bobagem. Por quê? Para que saibais que eu, Jesus, Filho do Homem, tenho poder para perdoar pecados. Qual que é mais fácil? Dizer ao parente, levanta e anda? Ou falar que os pecados estão perdoados? Então vocês provar que eu tenho poder para dizer, levanta e anda. Deus tem. Aleluia. Esse caso. Para provar que Deus tem poder para perdoar pecado. Amém. E muita gente não acredita nisso hoje. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar os pecados e mais, nos purificar de toda injustiça. O dedo do diabo te apontando, a gente fala o dedo do diabo, mas o diabo usa o dedo do seu familiar, da sua amiga, da sua colega de serviço, da pessoa da rua, usa o dedo deles para te acusar. Para te acusar. Então o diabo usa, e principalmente dentro de casa, para te acusar, né? Então a Bíblia fala que não é assim, o Espírito Santo não é assim. Versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ou seja, como é que eu vou saber o que você está pensando? Né? Como é que eu vou saber? O homem não tem capacidade para pensar o que o outro está pensando, mas seja tecnologia aí, para fazer as coisas dele. Mas Deus tem. Senão o seu próprio Espírito dele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Sabia que todo mundo tem o Espírito? Olha aí que tem o Espírito da colheita de luz. Que Espírito é esse? Que Espírito é esse, pastor? Hã? Que Espírito é esse, pastor? É o Espírito das trevas. Porque a Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno. A Bíblia fala, quem não é por mim é contra mim. A Bíblia fala, quem está por trás das suas palavras? É o Espírito Santo ou é o Espírito maligno? Quem está por trás do seu pensamento? É um dos dois. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, senão o Espírito de Deus. Ora, 12. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O povo crê. Glória a Deus. Ah, não, mas aí é fácil assim? Não, o povo fala assim, é fácil assim, eu não quero não. É só na igreja aceitar Jesus, confessar os pecados para Ele e assim, o povo acha que tem que fazer um sacrifício. Infelizmente. O povo acha que tem que fazer algo. A maioria das pessoas, seus parentes, às vezes, é um extremo ou outro. Um acha que é fácil demais, o outro vai, não, mas é muito pesado, não pode aquilo, não pode beber, não pode ser o quê, não pode destruir, não pode fazer o quê, não pode, é muito difícil. É muito pesado. Mas no mundo não é pesado. No mundo tudo é leve. Carnaval, festa da carne. E aí, eles põem uma roupagem, fala que é cultura. É cultura. Todo ano depois do carnaval, olha as estatísticas. Tem gente drogada, mocinhas grávidas, né? Gente pegando doença, família destruída.
Olha as estatísticas da polícia, da saúde. Mas o povo esconde essas estatísticas. Essas estatísticas são escondidas, sabe por quê? Porque o diabo tem que manifestar. Então, festa da carne, ou seja, é um prazer. Aí Deus não atua nisso. Deus não atua. Aí, como Deus não atua, não quer nem saber de Deus. Então, por isso, muitas vezes, não entendemos essas coisas. Aí a Bíblia fala assim, versículo 14 e 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com o espiritual. Aí, agora a resposta. Por que você não entende? Por que as pessoas, seu parente, da tua casa, não entendem? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meu Deus do céu. O homem natural. O que é o homem natural? O homem sem Deus. O homem é criado. Estudou, deixou de estudar. Tem o primeiro grau, o segundo, terceiro, quarto. Bom, ele acha que se põe na cabeça uma coisa, acha que põe na cabeça o que ele aprendeu na vida, ou de igreja, ou sem igreja, não sei o quê. Fica pondo empecilhos para não chegar até Deus. E muitos são como Jonas, né? Jonas chegou mesmo com Deus. Deus me deu uma ordem. Jonas, vai lá e fala. Não, vou não. Deus, aquele povo é muito ruim. Aquele povo é muito ruim. Aquele povo não é teu povo, não, Senhor. Não vou não. Não. E se eles converterem? Não, mas aquele povo merece ser castigado. E a gente acha assim, de muitas pessoas. Mas nós devemos ter misericórdia. Misericórdia dos homens naturais, do seu parente natural, e clamar por eles. E a Bíblia fala, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Julga espiritualmente, né? Começa a entender. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura. Pois quem conheceu a mente do Senhor que pode instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, conheça bem Jesus, conheça o caráter de Jesus, para que você tenha a mente de Jesus. Aleluia. Muitas vezes fico pensando, a gente está longe, às vezes, conhecer a mente. Meu Deus. Uma pessoa te afrontava Jesus, a gente às vezes retruca, né? Dá o feedback. Mas Jesus não dava feedback. Jesus não dava o feedback. Eu tenho que aumentar o som. Glória a Deus. Jesus não dava o feedback, mas porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado. Olha que interessante. Voltando ao 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. Agora pula a página aí. 1,18. 1,18. Certamente, aleluia, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Olha que interessante. Vou ler de novo 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque se disserem espiritualmente. Certamente a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos na mensagem da cruz, cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, para perdoar o nosso pecado, para que possamos ir para o céu, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu, ninguém vai encontrar com Deus, ninguém vai subir no arrebatamento, senão por Jesus. Isso é para nós poder de Deus.
não é sabedoria humana. A Bíblia fala no 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilei a inteligência dos instruídos. Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria, não pode conhecer a Deus da maneira que ele acha, que pensa que é. Então o seu parente, seu ente querido, não está aqui do seu lado na noite porque é um homem natural. E ele quer conhecer, quer achar as coisas da maneira dele. Aqui a Bíblia fala. O mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus os que creem pela loucura da pregação. Então, queridos, precisamos orar e acreditar nessa palavra. Que no mundo espiritual é que devemos combater, orar. A Bíblia fala, a nossa luta, em Efésios 6, 10, não é contra o sangue, contra a carne, não é contra a pessoa. Não adianta você lutar, né, com o seu esposo, o seu filho, lutar. Adianta você orar. Adianta você orar. E a Bíblia fala, aproveitai as oportunidades. A sua palavra é Coríntios 4. Seja temperada com sal. Nós devemos aproveitar essa oportunidade. Então Deus te falou algo e você viu que tem oportunidade no meio da sua casa, sei lá, uma oportunidade. Aproveita essa oportunidade e fala da palavra de Deus. Não fala o que você acha, não. Decore o versículo. Fala aquele versículo. Lê o versículo. Fala aquele versículo. Olha que interessante que está escrito aqui. O que você acha? Aproveita a oportunidade. Ore sempre e aproveita a oportunidade. A Bíblia fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Mas nós devemos aproveitar essa oportunidade, não perder essa oportunidade. E muitos maridos, né, às vezes não estão na igreja com você, com a esposa, porque muitas esposas, às vezes, maridos também, vice-versa, dão mau testemunho. Como? Agem como se não crescem no poder de Deus. Então nós devemos crer no poder de Deus, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a Bíblia fala que a nossa luta é contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Interessante que a Bíblia fala também que você pode receber toda sorte de bênção das regiões celestes. Fala que a nossa luta é contra os demônios, em geral, toda a hierarquia nas regiões celestes. E fala que você recebe as bênçãos das regiões celestes. Sabe o que significa isso? Que toda verdade é paralela. Ou seja, não acontece uma coisa aqui sem antes primeiro acontecer lá nas regiões celestes. O diabo arma lá. Lembra de Daniel? Daniel estava intercedendo, resolveu interceder, a pedir, clamar ao Senhor. E demorou 21 dias. Depois o anjo falou assim: desde o dia que você começou a orar, Deus já mandou ordem para realizar a sua vontade, a sua oração. E por que demorou? Porque o príncipe demônios, impedido. E a Bíblia fala, teve que chamar o outro anjo para guerrear. Para guerrear, nós era para ser liberado a tua bênção. Amém? Então Deus tem bênção para você. Então sai daqui pensando hoje, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais se lutam nas regiões celestiais. Oh meu Deus, aleluia. Não sei se você já leu o livro A Quarta Dimensão. Dom Bosset, a gente não sei se tem mais. A quarta dimensão, você acha tudo. A quarta dimensão, tudo que nós vemos hoje, tudo que a gente olha está na primeira, segunda e terceira dimensão. A primeira dimensão é uma reta.
A segunda dimensão, você vê a parede e vê o chão. 2 dimensões. A terceira dimensão, você vê profundidade, você vê o 3D. Aqui, ó. Tudo que você vê é 3D. Mas a quarta dimensão, além, seria 4D? Não. A quarta dimensão é acima. Ou seja, é a dimensão espiritual. A quarta dimensão você vê pela fé. Aleluia. Você vê pela fé. Você vê o problema que vem para você, você não se desespera. E você fala assim, esse problema vai ter depois uma vez. Amém. Esse problema não vai Aleluia. ser para sempre. Esse sofrimento vai ser bênção depois para Em mim. nome de Jesus. Amém? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E o homem natural não entende, porque é loucura para ele, não entende. O que você precisa fazer? Começar a guerrear. Meu Deus, e aproveitar a oportunidade. Convida para ir na igreja se puder. Convida para ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. Põe na sua casa música, põe na sua casa pregação. Se puder, vai na televisão lá, põe um pregador pregando. Coloca Deus na sua casa, através de louvores, através de mensagens. Coloca Deus para todo mundo ouvir. Se for alto, não, todo mundo que eu falo assim, quem está dentro de casa. Nunca ponha som alto, mensagem alta para o vizinho, nunca faça isso. Para dentro de casa, somente ouvir. Porque a palavra de Deus vem na paz. Lembra de Elias, estava na caverna, e quando Deus está aqui, não está, aí passou um vendaval, aí não sentiu Deus. Passou um vento forte, não sentiu Deus. Uma tempestade, não sentiu Deus. Passou uma brisa, busquinha suave, tranquilo. Ele falou assim, agora é Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Mas muitas vezes, Deus às vezes usa-nos para ir contra o diabo. E contra o diabo, às vezes Deus te dá autoridade, principalmente com filhos. Te dá autoridade para você agir, usando a autoridade de Deus. Não concordando com o mal, mas agindo contra o mal. Como certa vez Jesus chegou, Jesus era manso e humilde, de coração, a Bíblia fala. Jesus era manso e humilde, mas porém, certa vez, pastora, Jesus chegou no templo, o templo de oração, de adoração, e o que ele viu lá no templo? Só começa uma sujeira, uma barulhada. Gente, pode ser que não. O que ele fez? Ô gente, por favor, subindo para lá agora, irmãos, por favor, faça isso aqui não. Ele tirou o cinto da corda que fica enrolado aqui nele, aqui, ó, o cinto, dobrou ela, começou a espantar os bichos todos, levantou as negócios, jogou o dinheiro no chão, jogou no chão, jogou, vocês vão embora daqui. Não faça de meu pai casa de Covid salteadores, de ladrões, estavam roubando ele. Não faça, não faça, não. E nem guarda prendeu, ele levou prejuízo. Os bois saíram, sei lá como você tinha boi, ovelhas saíram, as pombas saíram, tudo solto assim, saíram e ninguém prendeu Jesus, porque tinha autoridade. Então, já viu uma mensagem dizendo isso aí para o homem natural, para o homem espiritual? Tem que entender isso, que muitas vezes nós temos que ser violentos conosco mesmo, contra as obras da carne. Deus. Quer ver? Vira para um pouquinho, volta um pouquinho, Romanos 8. Romanos 8,2 diz o seguinte: porque a lei do Espírito Santo da vida em Cristo Jesus, aleluia, te livrou da lei do pecado e da morte. Oh, aleluia.
Olha o 7. Não, vamos 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para... O que é inclinar para a carne? Hã? Mas o que é isso na prática? A pessoa quer saber, gosta de bebida, gosta de cerveja, cachaça, qualquer coisa, gosta de beber. Por quê? Fica um pouquinho tonto, fica um pouquinho alegre. Se ela gosta de água, ela se inclina para cá. Aí vai aumentando, né? Aí se ela gosta de fumar, porque dá um prazer meio ridículo para ela, me dá um prazer, né? Sei lá se relaxa, às vezes deixa até mais nervoso. Aí fala que relaxa. Aí outro se inclina para a carne. Tem uma mulher maravilhosa em casa, mas o do vizinho melhor. Se inclina para a carne. Ou seja, tudo que dá prazer, tudo que o carnaval oferece, se inclinam para a carne. Mas a Bíblia fala aqui, pois que os se inclinam para a carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito se inclinam, né? Versículo 5. Aí o 6. Porque o pendor da carne dá para morte. Então quem se inclina para a carne, está indo para onde? A morte. A Bíblia fala, Romanos 6, 13. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Mas o do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito Santo dá para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então não adianta falar que é inimizade contra você, não, é inimizade contra Deus. Meu Deus. É inimizade contra Deus. Então quando você usa a autoridade de sua casa para falar uma coisa que eu não quero, coisa ruim na minha casa, você está certo, porque pode essa palavra aqui. Quero essa palavra aqui. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Meu Deus. Olha que interessante. Pré-carnaval, né? Semana pré-carnaval. Os que se inclinam, está escrito. Os que se não vou levar o cerveja em casa, vou beber só em casa, ficar todos só em casa. Não vou ficar na rua, né? Vou ficar só em casa, né? Mas os que se inclinam para cá não agradam a Deus. Meu Deus. E aí nós temos que renovar nossa mente, mudar essa maneira de pensar, para conhecer a vontade de Deus, para agradar a Deus. E para falar assim, para que agradar a Deus? Para quê, pastor? Para que agradar a Deus? Para que Deus possa realizar o desejo do seu coração. Eita glória. E o que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus? O que? A fé. Aleluia. Porque se eu não tiver fé, você não vai agradar, é impossível. Então a fé. E a fé tem que ser prática. É difícil usar a fé prática. Mas quando você vai ter experiência na vida, por que você dá o dízimo? Porque você acreditou na palavra e pôs em prática. Amém. Se você não acreditasse, aí chegou e falou, você é bom, meu filho. Do jeito que está o salário embaixo, do jeito que está caro as coisas, vai no seu mercado para ver. Tudo caro. Tudo caro. Então você vai no supermercado, está tudo caro, como você vai levar dinheiro lá para a igreja sua? Mas você acredita na palavra de Deus, faz milagre. Amém. Deus faz milagre. Deus multiplica aquilo que Ele colocou na sua mão. Verdade? Verdade. Deus multiplica. Como? Não sei. Deus faz milagre, irmãos. Deus faz milagre, as coisas começam a dar certo, começam a acontecer, começam a ganhar, as coisas começam a melhorar em todos os sentidos. E ao contrário, a pessoa conhece a palavra e não conhece, entra aqui em cena o chamado devorador. O devorador é aquele amigo do mundo, né? É um demônio que o quê? Você conhece, ele começa a estragar as coisas, sumir as coisas, perder tudo, perder não sei o quê, ter prejuízo ali. Por quê? Porque você sabe da bênção e não quer a bênção. Então as coisas espirituais se discernem espiritualmente, irmão. Então acredita nessa palavra.
acredita e ora, guerreia, aproveita as oportunidades. Se você tem oportunidade para vir, né, na igreja, às vezes no comodismo a gente, eu vou dormir um pouquinho, mas batalha, nós estamos na época de guerra, batalha. Eu sei que todo mundo tem dificuldade em casa, vários problemas, mas se esforça, que Deus vê o seu esforço, né? Eu lembro da irmã falando que ela saía de manhã com 3 meninos, 3 meninos tudo pequenininho, a pé, dava quase 2 quilômetros, 1 quilômetro tanto, a pé, cedo, com os 3 meninos pequenos. Que idade que tinha? 3, 4? Que idade? 3, 4, 2? Pois é, tá vendo? Tudo pequeno, levava para a igreja. Andando a pé, irmão. Vocês escutaram, andando a pé, ninguém pegava em casa. Ninguém pegava carona, andando a pé. E aí Deus deu o quê? Deus viu o esforço, deu o carro. Deus deu o carro, por quê? Porque viu o esforço de se esforçar para ter. Deus vê essas coisas, amém? Então, se discerne espiritualmente.